Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais uma prova do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Técnico Integrado ano 2023. Vamos à resolução da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, uma universidade brasileira tem 3.000 alunos e mais de 38% deles são negros. Logo, bem pessoal, questão simples, porcentagem, você vê porcentagem no quinto, sexto, sétimo, às vezes no oitavo ano do ensino fundamental. Então, nada mais que eu tenho que fazer aqui é calcular quanto é 38% de 3.000, tá? Então, lá, 38% de 3.000. Bem, aqui eu posso facilmente cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, tá? E eu vou ficar apenas com a multiplicação de 38 vezes 30. 38 vezes 30, vamos lá, termina com 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 9. E com mais 2, dá 11. Ok? Então, a resposta certa será a letra, vamos lá, ler os itens, né? Menos de 1140. Menos de 1860. Mais do que 1860. Mais do que mais do que 1680 são alunos não negros, tá? Então, isso aqui nós somos os negros, tá? Então, vamos aos não negros, tá bom? Então, eu vou pegar 3.000 menos 1140. Dá 0, dá 6, dá 8, dá 1. Pessoal, aqui exatamente não negros, tá? A resposta não tem nenhum item que fale que são exatamente 1140 são negros, tá? E então esse gabarito aqui não tem item correto, porque não é menos nem mais, é exatamente, né? Então poderia ser o item A, exatamente 1140 são negros. Poderia ser o item D, né? Exatamente 1860 são alunos não negros. Então, não tem item correto para esta questão, tá? Questão anulada. Vamos à próxima questão. Questão número 22. Lembrando que eu sempre tento fazer a prova sem antes resolver para ver as dificuldades, como o aluno pensa, tá? A maioria das questões eu tento resolver de primeira, para tentar usar o raciocínio igual de um aluno fazendo uma prova, tá bom? Então vamos à questão número 22. Escolhendo aleatoriamente um aluno de uma universidade brasileira com 3.000 alunos e considerando exatamente, olha aqui o exatamente, ó, 38% o percentual de alunos negros matriculados nessa universidade, a probabilidade de que ele não seja negro é de aproximadamente, bem, eu posso usar a questão anterior, né, porque eu tenho os resultados, mas não há tanta necessidade, tá? Então ele está dizendo aqui que 38% dos alunos, exatamente 38, são negros. Se 38% são negros, os que não são negros, né, é o resto, tá? Então o restante desses alunos não são negros. Vou fazer 100 menos 38. E 100 menos 38 vai dar 62% desses alunos não são negros, tá? Se você for usar a probabilidade, certo? A probabilidade de um evento A, certo? Vai ser o número de vezes que acontece esse evento A sobre
o número de possibilidades totais do universo. Eu não preciso nem usar os 3.000 porque eu já tenho os percentuais. E os percentuais diz que os que não são negros, 62, de universo de 100%. Bem, simplificando esse item, eu tenho 31 sobre 50. Resposta certa, letra A, tá? Se eu pegasse os resultados lá da questão anterior, tá, para fazer o percentual, quantos não negros nós temos? Não negros são, pegando aqui o resultado da questão anterior, é 1140, né? 1140 menos os 3.000. Aí eu encontrei 1.860. Isso de um total de 3.000. Só para mostrar que dá a mesma coisa, tá? Vou cortar. Dá para dividir por 6, né? Se eu dividir isso aqui por 6, vai ficar 31. Se eu dividir isso aqui por 6, dá 50. Ó, o mesmo resultado. Então, se você usar os percentuais, o percentual também, né, é uma razão que já lhe dá a probabilidade de um evento acontecer, ok? Vamos à próxima questão. A figura, né, vai ser para as duas questões. Você considera a figura 1 para responder as questões 23 e 24. Então, a figura 1, nós temos aqui um pentágono, né, figura de 5 lados aqui, ó, certo? Esse pentágono mede 5 lados aqui, todos os lados medem 5. Aqui nós temos um hexágono com um lado igual ao lado do pentágono, ok? Então a questão 23 pergunta o seguinte: a bola que aparece no texto 2 é formada por 12 pentágonos. Então nós temos um texto 2, tá? Essa a prova do Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem vários textos e a prova é toda em relação a esses textos, tá bom? Então vamos lá. Do texto 2 é formada por 12 pentágonos e 20 hexágonos, tá? Que são polígonos regulares, ou seja, lados iguais, tá? Tanto dessa figura como dessa figura aqui, tá? Os lados são iguais. Como representado na figura 1. O perímetro em centímetro de cada um desses pentágonos corresponde a... Perímetro, né, pessoal? O que é perímetro? Lembrando o seguinte, que perímetro eu costumo representar por 2P, tá? Tem gente que escreve só a palavra P, eu costumo representar perímetro por 2P. Por quê? Porque tem cantos que utiliza semiperímetro, então eu tenho um hábito de chamar perímetro de 2P. Tá ok? Então vamos lá. O perímetro dessa figura, o que é o perímetro? É a soma dos lados, né? Então, como o pentágono tem 5 lados, essa questão demora, tá? 5 vezes 5, 25 centímetros. Resposta certa, letra B, tá? B de bola. Vamos lá, próxima questão. Questão rápida, fácil, para não perder tempo, passarmos logo para o outro item. E vamos agora para a questão de número 24. Eu coloquei juntas porque as duas tratam da mesma figura, então vamos lá. A área em centímetros correspondente a cada um desses hexágonos da figura 1. Então, vamos olhar o hexágono da figura 1. Para se calcular a área do hexágono, existem várias técnicas, tá bom, pessoal? A mais simples, que não precisa de tanto mistério, é você saber o seguinte, ó, que um hexágono, tá? Existe uma fórmula específica para a área do hexágono, mas vamos lá. Um hexágono regular, ele é formado, vou tentar desenhar aqui, tá? Por... Okay? Eu tenho aqui 6 triângulos, tá? E esses triângulos, eles são triângulos equiláteros, tá bom? Então, a área do hexágono, ela é igual a 6 vezes a área desse triângulo equilátero que eu tenho aqui, tá? Desse triângulo equilátero, eu só tenho o lado, e basta para se calcular a área de um triângulo equilátero ter o lado. Por quê? Porque existe uma fórmula que determina a área do triângulo equilátero, tá bom? L2 raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, toda vida que eu tenho um triângulo equilátero, eu tenho a área dele, né, sendo dada por L2 raiz de 3 sobre 4. Tá? Esse 2 aqui é expoente do L e não o índice da raiz, tá? Conteúdo aqui é geralmente visto no 9º ano, tá bom?
Então, questão também simples, agora é só substituirmos, tá? A área do triângulo vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui vai me dar 25 raiz de 3 sobre 4, ok? E agora vamos voltar para a área do hexágono. A área do hexágono é 6 vezes a área deste triângulozinho aí. O máximo que eu vou poder fazer é uma simplificação aqui, tá? Se eu dividir por 2, sobra 3 e sobra 2. 3 vezes 25 vai dar 75 raiz de 3 sobre 2. Resposta certa, 75 raiz de 3 sobre 2, letra B. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.